Olá pessoal, vamos resolver a prova do nível 1 da primeira fase da Olimpíada Mirim da UBMEP 2024. Questão 1. A abelhinha vai pousar na flor com mais pétalas. Qual é essa flor? Vejamos aqui as 5 alternativas, cada uma tem uma flor, e vamos contar quantas pétalas tem cada flor para descobrir qual que tem o maior número de pétalas. Na alternativa A nossa florzinha tem uma, duas, três pétalas. Na alternativa B, nossa flor tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Na alternativa C, a flor tem um, dois, três, quatro, cinco pétalas. Na alternativa D, a flor tem uma, duas, três, quatro pétalas. E na alternativa E, a flor tem um, dois, três, quatro, cinco pétalas. Queremos saber qual que é a flor com mais pétalas. Analisando aqui, sabemos que a flor que tem mais pétalas é 6, que é a flor da alternativa B. Questão 2. Carlos precisa de uma das peças abaixo para completar o quebra-cabeças. Qual é essa peça? A peça que nós precisamos aqui é essa que está aqui em verde. Para descobrir qual que é a peça, vamos analisar quais são os encaixes dessa peça. Temos aqui um encaixe que entra para dentro desta outra figura. Temos outro encaixe que também entra para dentro dessa outra figura. E nos outros dois lados aqui, ó, veja que aqui é fechado, não tem nenhum encaixe, nem para dentro e nem para fora. Assim, analisando aqui as alternativas, a gente vê que, primeiro, vamos eliminar as que não tem dois encaixes aqui. Ó. Essa aqui tem 3 encaixes, então não pode ser essa, porque aqui eu só tenho 2 encaixes. As outras podem ser. Agora, veja que esses 2 encaixes estão para fora, então não tem nenhum encaixe para dentro como esse aqui. Então não é nem a D, nem a C, e nem a B, porque as 3 têm encaixe para dentro. Assim, a única alternativa que tem 2 encaixes para fora e o resto é fechado é a alternativa A, que é a alternativa correta. Questão 3. Um jogo de dominó completo tem 28 peças, como mostra a figura. Marcela separou todas as peças com 10 pontos no total. Quantas peças ela separou? O total de pontos em cada peça vai corresponder à soma dos pontos de cada lado da peça. Por exemplo, essa peça aqui no canto tem 6 pontos aqui e 6 pontos aqui. Portanto, o total de pontos dessa peça é 6 mais 6, que é 12. Veja aqui, para obter 10 pontos, como os números vão de 0 até 6, eu tenho que ter no mínimo 3 pontos, no mínimo 4 pontos em uma peça e 6 pontos em outra. Porque se eu tivesse menos pontos aqui, por exemplo, 3 pontos aqui de um lado, eu precisaria obrigatoriamente ter 7 pontos no outro, que é impossível. Então ela separou a peça que tem 4 pontos de um lado e 6 de outro, 5 pontos de um lado e 5 pontos de outro. No total, então, ela separou 2 peças, o que corresponde à alternativa B. Questão 4. Suzana vai mover a estrela 4 casas para cima e 2 casas para a esquerda. A estrela vai ficar na mesma casa de qual peça? Vejamos, temos aqui a nossa estrelinha, ela vai 4 casas para cima, então ela vai 1, 2, 3, 4, ela vai parar aqui em cima. Agora, ela vai 2 casas para a esquerda, 1, 2. Se ela vai 2 para a esquerda, ela vai parar na posição do triângulo. Isso corresponde à alternativa C. Questão 5. Mariana estava pulando corda e contando de 2 em 2. No primeiro pulo ela falou 2, no segundo pulo ela falou 4, e assim por diante. Qual foi o número que ela falou quando ela deu o 9º pulo? Veja, ela está falando 2, 4, 6, 8, 10, ela está falando os números pares. Vamos fazer uma tabelinha aqui com cada pulo e cada número que ela falou. Então aqui, ó, vou colocar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até eu completar o 9º pulo. E agora, no primeiro pulo ela falou 2, no segundo 4, no terceiro 6, no quarto 8, no quinto 10, no sexto 12. Veja que basta simplesmente multiplicar o número do pulo por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Portanto, só para confirmar, isso quer dizer que no 9º pulo ela vai falar o número 18, que é 2 vezes 9. Portanto, o número que ela falou é o que está indicado na alternativa B. Questão 6. Marina tem uma folha de papel branca de um lado e cinza do outro. Ela dobrou a folha 2 vezes
cortou e retirou um cantinho, como mostra a figura. Como ficou a folha que Marina cortou depois de desdobrada? Vamos observar de onde que vieram as dobras desse corte. Veja que esse corte que foi feito aqui veio, primeiro ela fez a dobra desse pedaço e jogou para cá, e depois pegou esse pedaço aqui e jogou para cá. Então, quando ela corta essa pontinha aqui, como ela fez aqui, ela está cortando esse pedaço aqui e cortando também esse pedaço aqui. Então, quando ela desdobrar esse pedaço aqui, esse corte vai ficar aqui, ó. E quando eu desdobro essa folha aqui, o corte eu estava mais ou menos aqui, o corte vai ficar aqui e aqui, vai formar um quadradinho aqui no meio. Então vejamos qual figura que eu tenho um quadradinho aqui no meio, nessa posição aqui. Veja que na alternativa B eu tenho um quadradinho nessa posição aqui. Então, nas outras, os quadrados, eu tenho pelo menos 2 quadrados. E na C, eu tenho um quadrado, só que veja que, como eu fiz aqui na diagonal o corte não vai estar assim na horizontal, vai estar na diagonal. Portanto, depois que ela desdobrar a folha, ela vai obter a folha como está indicada na alternativa B. Questão 7. Carlos saiu de casa, caminhou 15 minutos e chegou no campo de futebol às 9 horas da manhã. A que horas ele saiu de casa? Se ele saiu de casa e chegou às 9 horas da manhã, isso quer dizer que se ele chegou às 9 e ele andou durante 15 minutos, ele precisa ter saído 15 minutos antes das 9. Se ele saiu 15 minutos antes das 9, 9 da manhã menos 15 minutos corresponde a 8h45. Assim, o Carlos tem que ter saído de casa às 8 horas e 45 minutos, o que corresponde ao reloginho que está na alternativa C. Questão 8. Um papel quadriculado tem 5 furos quadrados, que são os quadriculados em branco. Quando esse papel for dobrado ao meio na linha tracejada, como se fosse um livro se fechando, qual letra não vai ficar visível? Quando a gente dobra esta folha nessa, veja que eu vou ter como se fosse espelhado. Então, esse pedaço que está aqui vai cair para cá. Então, ó, este pedaço em branco vai cair na letra A. Esse outro pedaço que está em branco aqui vai cair nesse outro lado aqui, porque é como se estivesse espelhando. Então, o B, por enquanto aqui, não vai ficar visível. Vamos ver se só o B não vai ficar visível mesmo. Ó. O C, esse quadrado em branco, vai ser espelhado para a letra C. Este quadrado em branco vai ser espelhado para a letra D. E, finalmente, esse quadrado em branco vai ser espelhado para a letra E. Então, de fato, a única letra que vai ficar não visível é a da alternativa B. Isso corresponde a B. Questão 9. Qual é a diferença entre os comprimentos do lápis e do pincel? Nós temos aqui o desenho do lápis e do pincel e temos essa régua graduada. Para descobrir qual a diferença entre os comprimentos, vamos observar as marcações aqui para saber essas medidas. O lápis começa com 1 centímetro de medida e vai até 15 centímetros. E o pincel começa com 2 centímetros de medida e vai até 14. Isso significa que o comprimento do lápis corresponde a 15 menos 1, que é 14 centímetros, e o comprimento do pincel corresponde a 14 menos 2, que é 12 centímetros. Assim, a diferença entre o comprimento do lápis e do pincel é 14 menos 12, que é 2 centímetros, o que corresponde ao que está indicado na alternativa D. Questão 10. Uma galinha, um pato e um sapo percorreram o mesmo caminho e deixaram suas pegadas no chão. Em que ordem os animais percorreram esse caminho? Veja aqui, olhando as pegadas, nós temos que esta pegada aqui do sapo está em cima do pato e da galinha. Isso quer dizer que o sapo tem que ter percorrido esse caminho depois do pato e da galinha, senão a pegada dele ia ficar embaixo da pegada do pato e da galinha. Portanto, o último a percorrer esse caminho foi o sapo. Então vamos colocar ele como terceiro a percorrer o caminho. Agora nós precisamos decidir quem foi o segundo a percorrer o caminho, se foi a galinha ou o pato. Veja o seguinte, que nas figuras, nesse desenho aqui, nós temos as pegadas da galinha e do pato sobrepostas. Veja que o pato está em cima da galinha. Se o pato está em cima da galinha, ele precisa ter passado lá depois da galinha. Se o pato passou depois da galinha, quer dizer que o pato tem que ser o segundo a passar.
E o primeiro que passou foi a galinha. Assim, nas nossas siglas aqui, temos que a galinha passou em primeiro, o pato em segundo e o sapo em terceiro. Nas alternativas, a galinha passou em primeiro, o pato em segundo, o sapo em terceiro. Então, a ordem está indicada corretamente na alternativa E. Questão 11. 4 laranjas custam 15 centavos a mais do que uma laranja. Quantos centavos custam 4 laranjas? Se as 4 laranjas custam o mesmo que uma mais 15 centavos, nós podemos analisar que o preço dessa laranja aqui corresponde, por exemplo, ao preço dessa. Ou seja, quer dizer que o preço dessas 3 laranjas corresponde a 15 centavos. Porém, nós queremos saber o preço total das 4 laranjas. Se 3 laranjas custam 15 centavos, para descobrir o preço de cada laranja, basta dividir os 15 centavos por 3 laranjas. 15 dividido por 3 é 5. Assim, isso significa que cada laranja custa 5 centavos. Ou seja, no total eu tenho cada 4 laranjas custando 5 centavos, o que corresponde a 20 centavos. Portanto, as 4 laranjas custam 20 centavos, que corresponde à alternativa A. Questão 12. Na figura, vemos uma mesma locomotiva puxando 2 ou 3 vagões iguais. O primeiro trem tem 28 metros de comprimento no total, e o segundo trem tem 38 metros de comprimento no total. Qual o comprimento da locomotiva? Observe que a locomotiva ela está acoplada a 2 vagões. O comprimento do trem, o enunciado nos diz que o primeiro trem tem 28 metros de comprimento e o segundo tem 38. Observe que entre os 2 trens, o primeiro trem tem um vagão a menos que o segundo trem. Assim, essa diferença de comprimento ela é proporcionada pela falta desse terceiro vagão aqui. Ou seja, se a gente pegar o comprimento do segundo trem e subtrair o comprimento do primeiro trem, a gente vai descobrir o comprimento desse vagão que está aqui. Ou seja, nós vamos descobrir o comprimento de cada vagão. 38 menos 28 é 10. Isso significa que cada um dos vagões mede 10 metros. O objetivo é calcular o valor do comprimento da locomotiva. Vendo aqui na segunda figura, como nós temos 3 vagões aqui, cada vagão tem 3 metros, para calcular o comprimento da locomotiva, basta nós pegarmos o comprimento total do trem e subtrair do comprimento total dos vagões. Como eu tenho 3 vagões e cada um tem 10 metros, o comprimento da locomotiva vai ser 38 menos 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Assim, isso corresponde a 38 menos 30, que é 8. Desta forma, o comprimento da locomotiva é 8 metros, o que corresponde à alternativa B. Questão 13. No jogo do pirata, a peça de Marcelo está na casa de número 6. Ele joga uma moeda. Se sair cara, anda com a peça uma casa para a direita. Se sair coroa, volta uma casa para a esquerda. Ele pode jogar só mais 4 vezes para tentar chegar com a peça até o tesouro. O que podemos dizer com certeza? Vamos analisar. Se ele está na casa de número 6 e se ele jogar cara, ele anda uma casa para a direita e se jogar coroa, ele volta uma casa para a esquerda, se ele só pode jogar mais 4 vezes, quer dizer que se ele tiver sorte e tiver jogado cara todas as vezes, ele vai conseguir sim chegar no tesouro, porque ele vai avançar 1, 2, 3, exatamente as 4 vezes que ele precisa para chegar na casa 10. Então a alternativa A está errada. Marcelo nunca vai chegar ao tesouro? Não, Marcelo pode chegar no tesouro. Agora, vamos ver a alternativa B. Marcelo pode ser pego pelo pirata depois das 4 jogadas? O Marcelo não pode ser pego pelo pirata, porque mesmo que ele tenha falta de sorte e tire coroa as 4 jogadas, ele vai voltar 1, 2, 3, 4, vai voltar para a casa 2. Não vai chegar à casa 0 que tem o pirata. Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Marcelo pode terminar o jogo na casa 9? Para terminar na casa 9, ele precisaria ter cara 3 vezes. Só que se ele tiver cara 3 vezes, obrigatoriamente a última jogada dele tem que ser coroa. Se ele avançar 3 casas e chegar na 9, se ele tirar a coroa na última, ele vai acabar caindo na 8.
Portanto, o Marcelo não pode terminar o jogo na casa 9. E a alternativa C também está errada. Alternativa D. Marcelo pode terminar o jogo na casa 6, onde começou? Para ele terminar onde ele começou, o total de movimentos dele tem que ser nulo. Então, se ele anda 2 para frente, tem que voltar 2. Isso pode acontecer, não é? Se ele tirar 2 vezes cara, ele vai parar na casa 8. E aí, se ele tirar 2 coroas, ele vai voltar para 6. Então, de fato, o Marcelo pode terminar o jogo na casa 6. E a alternativa D está correta. Vamos analisar a alternativa E para ver se ela de fato também está errada. O Marcelo pode terminar o jogo na casa 5. Para terminar o jogo na casa 5, ele tem que voltar uma casa só. Mas para ele voltar uma casa só, isso significa que ele tem que ter avançado 3 vezes com cara. Então ele vai terminar depois da casa 6. Então a alternativa E também está incorreta. Questão 14. Quantos são os números de 2 algarismos que têm a dezena ímpar e a unidade par? Vamos nos lembrar dos valores posicionais do número. Primeiro nós temos as dezenas e depois nós temos as unidades. Se a dezena é ímpar e a unidade par, lembramos-nos que nas dezenas os números ímpares que nós podemos colocar são 1, 3, 5, 7 e 9. E a unidade, os números pares que nós podemos colocar são 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós temos, portanto, 5 possibilidades para o algarismo das unidades e 5 possibilidades para o algarismo das dezenas. No total, nós temos 5 vezes 5, que corresponde a 25 possibilidades para colocar esses números dos algarismos, o que corresponde à alternativa E. Questão 15. 5 amigos estavam juntos durante as férias e se esqueceram em que dia da semana estavam. Ao tentar descobrir que dia da semana era, cada um deles disse o seguinte: ao seu, ontem foi quarta-feira. Bruno, amanhã será sexta-feira. Célio, anteontem foi terça-feira. Davi, depois de amanhã será sábado. E Ernesto, hoje é segunda-feira. Apenas um dos amigos estava errado. Qual deles errou? Para fazer a análise desses amigos esquecidos, observe que um deles disse uma afirmação categórica, que o Ernesto, que disse que hoje é segunda-feira. Assim, a maneira mais correta de começar a análise de quem está errado e quem está certo é se basear a partir do Ernesto, já que ele foi o único que cravou o dia da semana. Vamos supor que o Ernesto está correto. De fato, hoje é segunda-feira. Se a gente considerar que o Ernesto está correto, vamos fazer um esquema. Se hoje é segunda-feira, o Davi diz que depois de amanhã será sábado. Se hoje é segunda-feira, amanhã vai ser terça-feira e depois de amanhã vai ser quarta-feira e não sábado. Portanto, se o Ernesto estiver correto, isso entra em conflito com o que o Davi disse, que depois de amanhã será sábado. Assim, isso quer dizer que o Davi precisa estar errado. Se o Davi está errado, todos os outros 3 estão certos. Agora, o Alceu disse que ontem foi quarta-feira. E se hoje é segunda, ontem não pode ter sido quarta-feira, ontem foi domingo. Portanto, a gente acabou de descobrir que o Alceu também estaria errado. Só que apenas um estava errado. Assim, isso quer dizer que o problema está em a gente supor que o Ernesto está falando a verdade. Vamos supor, então, que o Ernesto é o mentiroso. Ele está errado. Se o Ernesto está errado que hoje é segunda-feira, vamos ver se as afirmações dos outros 4 amigos estão corretas. Vamos começar pelo Alceu. Se ontem foi quarta-feira e ele está certo, quer dizer que hoje é quinta-feira. Então o Alceu disse que ontem foi quarta-feira. Se o Bruno disse que amanhã será sexta-feira e hoje é quinta, de fato, amanhã é sexta-feira. Então o Bruno também está correto. O Célio disse, anteontem foi terça-feira, se hoje é quinta, ontem é quarta, e anteontem é terça, então o Célio também está correto. E o Davi disse, depois de amanhã será sábado, se hoje é quinta, amanhã é sexta, depois de amanhã é sábado, portanto o Davi também está correto. Assim, nós garantimos que quem está errado é o Ernesto, e isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, o que finaliza esta questão.